Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 26 minutos, horário de Brasília, do dia 28 de novembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, vindo trazer aí a vocês o nosso fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil e no mundo que pipocaram no dia de hoje, além da reforma de previdência. Não faltou notícia, questão de taxa de juros norte-americana, estoque de petróleo, parte gráfica, tudo isso para vocês a partir de agora, esmiuçado, resumido, sem lero-lero, sem lenga-lenga, galera. E aí, com isso, eu peço para que vocês, assim como eu, possam compartilhar esse vídeo, divulgando para seus amigos, pessoas que vocês conhecem, que vocês têm carinho, que vocês de alguma forma visualizam que essas pessoas querem conhecer um pouco mais a respeito aí dos mercados de investimentos, não só a parte de renda variável que a gente vai falar agora, mas também de renda fixa, porque a nossa página do Facebook, ela abrange tudo isso, ela tem sim a parte de renda fixa, ela esmiuça a parte de poupança, de investimento de tesouro direto, com relação aí às questões de taxa de juros, a gente aborda um pouco de tudo. E aqui, a abertura e o fechamento do mercado, às 9h30, às 18h30, a gente sempre comenta aqui o que rolou no Brasil e no mundo, falando aí dos mercados, dos investimentos, o que ficou bom e o que pode melhorar. Beleza, galera? Então, compartilhe também, eu estou encaminhando aqui para os grupos, para que a galera que sempre aí está conosco saiba que nós estamos neste momento ao vivo e vamos iniciar os nossos trabalhos aí praticamente no horário, né, às 18 horas e 30 minutos, como eu sempre falo, que a gente aí monta a nossa abertura, o nosso fechamento 9h30 e 18h30. Beleza, galera? Hoje a gente teve um dia que vocês devem ter visto que foi um belo de um salseiro que no final das contas acabou sendo bem bacana, dia positivo, não que tenha sido um dia fácil, né? Isso que a galera também sentiu e percebeu ao longo do dia. Foi um dia que deu diversos pontos falsos em vários ativos, muita gente achou que o papel não iria, foi, outro que não iria, acabou indo, e a gente ficou com um dia que fechou em alta, um dia que foi bom, no final das contas, mas deu bastante susto. Boa noite, tio! Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento, muito feliz da sua participação. Então, nesse esquema, nessa leva aí, todo esse salseiro, a gente viu um pouco de tudo, né? A gente viu papéis que performaram bem, muito bem, e outros ativos que acabaram aí não performando tão bem quanto poderiam. A gente viu um cenário um pouquinho mais zicado para alguns ativos e o que surpreendeu foi a Petrobras, né? Que acabou não tendo uma grande performance no dia de hoje e frustrou um pouco aí a alta, que tinha tudo, até mesmo para romper o topo histórico, já que a gente chegou lá praticamente, né? Ficamos aí a míseros 100 pontos do topo histórico, mas tudo isso a gente vai resumir a partir de agora, falando desse briefing de mercado internacional, commodities e tudo mais, beleza? Então vamos começar aqui falando dos números de Ibovespa. O Ibovespa fechou aos 89.250,82 pontos, uma alta de 1,54%, com um volume de 16,35 bilhões de reais. O volume excelente, volume excepcional, muitíssimo bom. E foi um dia em alta, mais uma vez, repetindo, só que, como eu já comentei, não foi fácil. A gente teve uma mínima em 87.153 pontos. A gente abriu aos 87.891, praticamente aí em linha com o que a gente teve de fechamento ontem. Só que depois, ao longo do dia, o negócio deu uma andada bacaninha, né? Primeiro ele deu uma azedada, depois ali ele deu a boa corrida, e aí a gente ficou dando uma sambadinha boa, dando projeção de que iria fazer uns melhores movimentos. Aí começou a sair os dados norte-americanos. O primeiro que pipocou foi a questão do PIB norte-americano, que veio aí um pouco abaixo da estimativa, que já foi um prenúncio
do que viria mais tarde a respeito do Powell e seu discurso falando da taxa de juros norte-americana, e aí eu vou falar, mas na cronologia. E aí, como a questão do PIB veio 3,5, né, esperava se viesse 3,6, a galera já começou, opa, pode ser que o discurso aí do Powell venha falando de que pode não aumentar a taxa de juros, segurar a onda, e aí que a galera fez, entrou na compra, o mercado deu uma puxada, e aí depois quando veio o estoque de petróleo vindo aí com uma queda, mas uma queda muito menor do que o esperado. Esperavam, só para efeito comparativo, no período anterior veio 4,9 milhões de barris, e nessa semana veio a estimativa, né, de que fosse ficar em 0,6 e acabou vindo 3,6 milhões. E aí frustrou muito, a gente viu o petróleo dar aquela entrada no campo negativo, pesou na Petrobras, mesmo tendo aquela questão de cessão onerosa, aí o pessoal vota ou não vota, vai ou não vai, e aí a gente viu o mercado dando uma emborcada para baixo. Depois ele reagiu bem, quando entrou o discurso do Powell, as coisas fluíram, entrou compra, que veio aí o Powell vindo literalmente a público falar que elas estão muito próximas da região neutra, e isso dá a entender de que possa ser mais suave a questão desses aumentos de juros, mais suave no sentido de não haver o aumento nessa próxima reunião em dezembro. E aí o mercado, opa, beleza, vamos que vamos, e aí demos aquela corrida, o mercado deu uma disparada, foi bater praticamente ali no topo histórico. Boa noite, Reinaldo, bem-vindo aí ao nosso fechamento. E quando a gente correu para bater próximo ali ao pico, muita gente falou, hoje que a gente vai romper, ainda tem aí um tempo bom, pelo menos 1h30 de pregão, vamos para cima. Aí ele deu uma realizada. O pessoal falou, meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E na reta final, nos últimos 15 minutos, ele reagiu um pouquinho e veio fechar em 89.200. Bom, fechou acima de 89 mil, abaixo do topo histórico. E a gente tem aí uma potência, uma probabilidade. Boa noite, Edmilson. Seja bem-vindo também ao fechamento. Uma probabilidade grande de que possa haver esse rompimento amanhã, principalmente por causa de notícias internas. Se houver, realmente não saiu, se houver a questão da cessão onerosa, essa votação, tá havendo aí um tríplice acordo, como fala, a questão do governo atual, o governo que vai assumir a partir de janeiro e o Congresso estão fechando as questões de que o atual é a favor de colocar aí 20% para os estados e municípios do que angariar dessa cessão onerosa. Já o governo atual não quer, porque isso pode estourar o teto dos gastos, e o Congresso quer empurrar isso aí. Então está tendo essas conversas, vamos ver se vai ter essa definição por agora. Eu digo por agora, digo hoje ainda, para que amanhã a gente já tenha uma definição mais clara. E aí a gente entra no viés positivo de que vai ser votado, vendido, beleza, arrecada-se os bilhões e Petrobras dá aquela amaciada e volta aí a reproduzir bons números. Ela que hoje sambou muito forte, né? Isso sambou muito forte porque depois que a gente teve a fala do Powell, o petróleo voltou praticamente a zerar, quase rodar no positivo, mas depois voltou aí com essa queda, o petróleo desceu a ladeira, o petróleo nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o WTI batendo 2,23 de baixa a 50 dólares e 41 centavos, WTI referência nos Estados Unidos, e o Brent referência na Inglaterra caindo 2,09 nesse momento a 59 dólares e 15 centavos, rodando abaixo dos 60 dólares, e isso aí acabou pegando mal aí para a Petrobras. Não tinha questão da cessão onerosa para dar o suporte, então acabou pesando. Vamos ver se amanhã, saindo isso, o mercado tem toda a condição de passar de 89,5 e se mandar ir embora. Também, outra coisa que pode pesar bastante são as notícias relativas à reforma da Previdência. Depois de terem aí vazado questões de que o Eduardo, um dos filhos do Bolsonaro, futuro presidente, ter dito a uma rodada de investidores que a reforma da Previdência ia ser difícil de ser aprovada pelo novo governo, precisava mexer em muitas coisas. Ele veio hoje falar que está otimista, de que vê como grande probabilidade de que isso seja aprovado. Então, o mercado também de olho nesses comentários, de olho no que pode vir a surgir com relação à reforma da Previdência. Óbvio que esse vai não é bom para ninguém, mas
a gente fica aí com essas notícias mexendo com a cabeça do investidor. E óbvio, quando a gente fala de mexer a cabeça do investidor, eu falo aqui diretamente dos investidores, não só os nacionais como os estrangeiros, e eu entro nesse ponto para falar de que o saldo dos investidores estrangeiros, já pegando segunda-feira, lembrando que é quarta, a gente sempre tem 2 dias de defasagem para a divulgação desses dados, o dado de segunda-feira demonstrou mais uma vez, não muito forte, mas mais uma vez a venda. O investidor estrangeiro vendendo o nosso mercado, saindo fora do nosso mercado aqui de ações, eles que venderam aí, ficaram com saldo negativo de 53 milhões de reais e ampliou a posição negativa nesse mês para 4,132 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Ao passo que quem aumentou a posição foram os investidores institucionais, os investidores pessoas físicas. Só para ter uma ideia, na segunda-feira as pessoas físicas ampliaram em 182 milhões de reais, subindo para 2,38 milhões de reais em posição comprada no nosso mercado de ações. E os institucionais subiram também 150 milhões de reais somente na segunda, indo para um montante de 1,69 bilhões, ou seja, mais uma vez, pessoa física entra na compra, institucional entra na compra e o pessoa física, boa noite, João Emanuel, e o investidor estrangeiro mantendo-se na venda do nosso mercado de ações, saindo fora 4,132 bilhões de saldo negativo deles nesse mês. Não está tendo vida fácil, Bovespa. Vamos ver se ano que vem as coisas caminham bem, ou se dezembro, após aí questões de sessão onerosa, ou após uma claridade um pouco maior com relação à previdência, podem auxiliar a fazer o investidor retomar, o investidor estrangeiro retomar a entrada de recursos aqui no nosso mercado. E aí isso causa a grande volatilidade que vocês podem perceber ao longo dos pregões. A gente vê alta, como a gente viu a alta no dia de hoje, mas que não foi uma alta tipo corremos para frente e avante o dia inteiro. Não, foi muitos papéis aí performaram bem, mas tivemos muitos que oscilaram muito, fizeram rompimentos falsos e isso aí acabou machucando alguns investidores. Eu tenho certeza que isso ocorreu, ou então a galera acabou saindo precipitada de alguns ativos, ou se posicionou mal, enfim, isso tudo é normal e pode vir a acontecer. Aqui, os investidores mais, a gente trabalha muito fortemente esse trabalho mental, esse posicionamento. Tamo junto, João Manuel. Sempre obrigado pela sua participação, campeão. E se quiser fazer comentários, fique extremamente à vontade, tudo bem? Ou questionar, querer saber mais alguma informação. Então, esse trabalho que a gente faz com os investidores mais é muito bacana, porque a gente não trabalha só as indicações, a gente trabalha o mental, o psicológico, saber a hora de segurar a onda, saber a hora de entrar. Então, isso tudo durante o pregão é bem bacana e traz resultados bons, que óbvio. Então, falando aqui dessa questão, fechando os investidores estrangeiros, olho, a gente está chegando novamente em topo histórico com os investidores estrangeiros negativos. A gente pode ter o rompimento amanhã, isso seria maravilhoso, poderia engatilhar diversas compras, mas a gente tem aí a questão do cuidado de falar que podemos também ter feito hoje um topo duplo. Topo duplo sempre é uma formação que pode nos levar a quedas, e aí uma queda poderia nos carregar nesse momento para a região de 87 mil a princípio, depois 86.200. Então, olho vivo. Não pense que é só comprar e ganhar dinheiro, porque não está assim ainda nesse momento. Ainda precisa, ainda carece de mais algumas informações. Ok, pessoal? Beleza? Partindo aqui para a questão de dólar, a gente teve o dólar hoje, teve mais leilão, e o contrato de dólar de vencimento aí, futuro recuou 0,67% a 3,849, enquanto o comercial teve queda de 0,88% a 3,843 na venda. Isso aí acabou também auxiliando alguns ativos, aqueles que têm aí as dívidas atreladas a dólar, como um exemplo aí da Gol, acabando performando positivo, enquanto Suzano foi mais um dia de sofreguidão para ela, fechando em queda, sendo uma das maiores quedas do nosso índice, apesar de não ter sido uma queda gigante.
Boa noite, meu amor. Bem-vindo aí ao nosso fechamento. Vê se o som tá bom, se tá tudo certinho, me diz aí, pra gente continuar tocando o barco aqui. Até o presente momento tá tudo ok, mas sempre bom que você me auxilie. E beleza, então tá tudo certo. E dando continuidade aqui a questão das informações de mercado, como eu passei para vocês. A gente teve já o estoque de petróleo, teve os comentários do Powell falando ali a respeito da economia, e tudo isso causou, né, como já era de se esperar, como já havia falado na abertura, uma grande volatilidade para os ativos. E aí é onde a gente vai entrar agora na questão dos ativos, o que eles se movimentaram mais, quais que foram os melhores aí do nosso Ibovespa, maiores altas, baixas, maiores volumes mais negociados e aqueles comentários gráficos aí. Começando, obviamente, antes de falar isso tudo, pelo nosso Ibov. Nosso Ibov, a figura gráfica, como eu comentei aqui, ela deu esse topo, chegamos próximos aí do topo duplo, precisamos romper para dar continuidade a essa alta, agora não tem essa, ou engata e arrebenta. Fico muito satisfeito que você tenha aprendido com essas informações, espero que cada vez mais você possa se orientar com as nossas dicas, as nossas informações aqui. Temos muito conteúdo, tem os conteúdos ali na página do Facebook da Mais Money também, com outras dicas voltadas aí, não só à renda variável, mas à renda fixa. Então, fique extremamente à vontade e fico muito grato por saber que você vem aprendendo aí cada vez mais. Continue conosco que cada vez mais você vai pegar um detalhezinho ali que vai fazer diferença para você, João, pode ter certeza disso. E aí a gente tem a questão da média tanto de 8 quanto de 20, média de 8 em 87.500, a média de 20 em 87 mil pontos. A gente batendo nesse topo, precisa romper para garantir e dar continuidade à alta. E aí alta para onde? Rumo a 90 mil, 90.500, podemos chegar até 91.200 pontos. E aí campo de baixa, se a gente entregar, não aguentar essa pressão, a gente fica aí, infelizmente, fadado a uma volta. Um primeiro ponto nessa faixa de 88.300 e depois podendo cair até os 87 mil, onde está a média de 20, que dá um suporte maior para a gente. Se perdido, é 86.200 e aí segurar literalmente na mão de Deus e contar para que o negócio não engrosse mais, porque senão pode ficar bem feio, a gente pode recuar para 85 e depois 83. Porque com o nível de venda de investidores estrangeiros, estando como está hoje, o que se vê pela frente não é uma queda pequena, mas tudo isso pode ser mudado com rompimentos de topos e novas possibilidades aí de alta, como eu já comentei aqui mais cedo, beleza? Nas maiores altas a gente tem aí Loja Americana figurando no topo hoje, fechou a 19,68, deu uma pancada. Boa noite, Mauro! Bem-vindo ao nosso fechamento. Muito feliz da sua participação, meu querido. A gente viu aí Loja Americana que deu uma pancadinha bacana no dia de hoje, acabou rompendo aí um topo recente que era na faixa de R$19, engatou, foi a 19,68. E aí, Márcio, como é que fica esse ativo? Onde é que ele pode chegar? Ele tem uma resistência que fica na faixa aí de R$20, R$19,90, R$20. Se romper, vai muito distante não, vai buscar R$20,60, onde fica aí os últimos topos aí em questão de resistências semanais, e aí eu acho que a gente teria uma pressão de venda um pouco maior. Não é algo que se encerre hoje, foi uma alta muito forte, e se houver uma realização ali na parte da manhã, amanhã, normal, ok, tranquilo, fiquem olhando para ver até onde pode cair, a gente vai comentar na abertura, ver o cenário que vai estar internacional e vai dar uma orientada melhor, mas se pelo menos ele voltar a uma região de 19,30, 19,20, não é desespero não. Pode sair uma compra em day trade ao longo do dia. Então não é para pensar agora vai descer a ladeira. Só se realmente a gente tiver um índice Bovespa azedado, cenário complicado, questão de China e Estados Unidos tiver dado zica, questão de previdência ter babado, sessão onerosa não rolou, aí a gente tem um cenário catastrófico, esquece tudo isso, a gente aponta para os lados de baixo, beleza? Dando continuidade, Cielo, segundo a maior alta, o papel reagiu finalmente, né? Não parava de despencar, conseguiu dar uma boa reagida, conseguiu ao passar a região de 8,95, até engatou, foi a R$ 9,25 e veio fechar em 9,12, deixando uma impressão de que pode
recuperar, principalmente se superar novamente essa região de 9,25, podendo buscar aí a região de 9,50. Com relação à parte de suporte, a gente tem 8,95 que, se perdido, faz recuar o ativo para 8,70 e depois 8,50 e ficamos aí com suporte bacana na região de 8,47. Precisa ser monitorado, quem quiser olhar para uma compra mais longa, né, aguentar um nível de stop, né, nessa região de comprar próximo de R$9, para buscar ali até os 10,70, enfim, algo bem mais longo, esperando uma alta, rompimentos de topo do Ibovespa, pode colocar um stop em 8,47. Márcio, você recomenda isso do fundo da sua alma, com todas as suas forças? Não, porque eu venho falando dessas questões que nós temos ainda para resolver e você deixar o mercado lhe dar um stop acima de 5% é muito doído, né? Sendo que os ganhos têm sido ali pontuais, você procurando olhar uma relação risco-retorno atrativa, horas que você com receio, lógico, a galera aqui dos investidores mais, eu dou suporte, auxilio, a gente faz as coisas rodarem mais tranquilas, mas você navegando nesse mar aí, não consegue, obviamente, né, ter essa clareza, até porque você tem seus outros afazeres, ou se você é trader e fica focado o dia inteiro, e aí pode olhar diversos papéis e ter passado despercebido com relação a Cielo. Estou passando para você essa orientação. Não fique muito focado em operações longas em mercados como estão. Aproveite mais um fluxo, uma operação de day trade, um swing que tem uma relação risco-retorno bem controlada e aí você pode vir a ter êxito, ou pelo menos performar positivamente, não sofrendo tanto, já que é uma volatilidade muito alta nos mercados aí nesses últimos dias, principalmente nesse cenário de fim de mês aí para a entrada de dezembro, que normalmente os investidores estrangeiros retiram recursos, voltam com o dinheirinho para casa, para voltar ali a questão de olhar com mais tranquilidade o mês de janeiro, ver se eles vão entrar ou não, é outra coisa. Mas que normalmente, final de ano, você tem uma saída de recursos e aí acaba esvaziando um pouco, e mês de dezembro já é um mês um pouquinho mais mexido em questão de redução de volume, e aí fica propenso a maiores volatilidades, então é hora de você já ficar um pouco mais sábio, um pouco mais tranquilo, sem operações muito longas que pode abrir com gap e você se arrebentar. Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. A questão é o quanto você aguenta e tem que deixar isso bem claro para você antes de entrar numa operação. Beleza? Falando, dando continuidade aqui, a gente teve Qualicorp, tivemos Vale 3 hoje fez tudo que tinha direito, né? Rodou negativo, rodou positivo, rodou positivo, rodou negativo, depois rodou positivo, foi-se embora. Disse que ia, depois acabou perdendo força, voltou de novo e foi fechar em 52,30, 52,32 ali a máxima dela. Márcio, agora vai, o ativo vai-se embora. Essa alta ela ajuda bastante, mas ainda não engole aquela queda que a gente saiu de 53,39 e foi parar em 50,35 no dia 23. Então, há de se ter uma tranquilidade, porque sexta-feira foi um dia pesado de queda, lembra-se da queda de 6,8? Então, a gente ainda não recuperou aquilo tudo. Então, a gente precisa ainda romper. Óbvio, passamos dos 51,80 que eu vinha comentando, com uma resistência forte, fomos um pouco mais acima, fechamos próximo e já é bom. Mas ficará melhor se a gente conseguir agora, já conseguimos fechar essa marcação, se as coisas continuarem mais brandas, mais suaves, o minério continuar positivo, tem esse espaço para recuperar, pelo menos ali zerar essa questão, essa queda de sexta na região de R$ 53,39. A gente só vai ter umas resistências em 52,80, onde está a média de 20, e aí isso aí pode segurar um pouquinho nossa onda nessa região de 52,80, pode travar um pouquinho a gente aí, beleza? Nesse meio de campo. Para baixo, tem que olhar a questão dos suportes aí na faixa de 51 e depois aí os 50,30 até chegar aos 49,90, onde está a média de 200 períodos. Dando agora espaço para as maiores quedas do dia de hoje, a gente teve Klabin caindo em 1,44, Petrobras, preferencial que a galera gosta um pouco mais, ela que fechou a R$ 25,38, ficou bem definida a figura gráfica dela do dia de hoje, entre a média de 8 e a média de 20, média de 8
estando em R$ 25,19, a média de 20 em R$ 25,90. Ela sambou em 25,87 no topo. Ela chegou a romper a questão ali da resistência que a gente tinha, que ficava nessa faixa de 25,70, caminhou e dava a impressão de que teria condições de romper a média de 20, mas a média de 20 se fez valer com um pouco mais de força e botou o papel para baixo. Chegou aí até um pouco abaixo da média de 8, mas ela conseguiu respirar um pouquinho e ficou no meio do caminho. Agora, o que a gente tem é literalmente aguardar, ver esse rompimento dessa região de R$ 26 aí, pelo menos, melhor se fosse 26,30 para engatar novas altas. Precisa realmente desse espaço, porque senão vai ficar sambando e você vai ficar entrando aí para fazer operações com risco alto. Então é melhor segurar um pouquinho a onda, aguardar um pouco a Petrobras, a definição dela, para você se posicionar. E se for abaixo de 25, você pode também olhar com uma questão de operação de venda, se realmente der algum problema com questão de cessão onerosa ou o próprio petróleo aí vir a piorar nas suas previsões e continuidades aí, evoluções dela, os problemas dos Estados Unidos, OPEP e tudo mais. Com relação a Suzano, que a gente já vinha comentando na abertura, a gente passa aqui o briefing dela agora. A Suzano ativo sambou, né? Foi a 37,12 de abertura, 37,20 de máxima, mínimo em 36,24, indo catar ali um suportezinho interessante. Eu que vinha comentando, se a gente perdesse a região de 36,80 poderia buscar e buscou, né, praticamente esse ponto. Agora a gente fica da seguinte maneira, voltando o caminho de baixa, média de 20 em 36,98, a gente está brigando muito colado em cima dela para sustentar, para tentar recuperar fôlego, ou seja, olhando para ela, dólar querendo brigar para subir, a gente faz esse comparativo porque ela sobe à medida que o dólar sobe, então o dólar não está morto, o dólar está aí ainda, vivinho. A gente pode ver aí nessas questões de intenções como está rodando aqui propriamente a Suzano. Agora, se o Banco Central continuar a fazer leilão, continuar a botar para baixo o dólar, ela não vai resistir, vai perder esses R$ 36,17, R$ 36,20 e vai chamar uma quedinha maior aí para R$ 35,50, podendo voltar até para R$ 34,30. Campo de cima, passou agora de R$ 37,20, a gente já entra, R$ 37,30 até, a gente já entra numa faixa que pode nos levar a maiores altas. Vai precisar brigar ali em 37,60, 37,50, mas passou disso aí, é uma faixa aberta muito bacana para 38,50 e depois 39,50, praticamente o último topo recente que a gente fez aí. Então também tem espaço Suzano para recuperar, só questão de ter tranquilidade e calma para olhar melhores momentos para ela. Maiores volumes do nosso mercado, a gente teve Petrobras com 2 bilhões 367 milhões de reais, Vale 3, 1 bi 497 e Itaú 688 milhões de reais para ela. Mais negociadas, Petrobras aí com 86.169 negócios, Vale 3, 55.318 e Itaú 42.870 negócios. Galera, foram essas as informações do dia de hoje, mas evitem as questões de posições muito longas, stops muito longos, porque o mercado ele está volátil, ele pode buscar você e depois de dar uma dor imensa dele depois caminhar rumo ao objetivo. A gente vê o mercado em alta volatilidade, momentos de definição, reunião do G20 agora, final de semana, pode traçar os rumos econômicos do mundo, para vocês terem uma ideia com essas questões de relação China e Estados Unidos. O Brexit, aí a gente aguardando também definições com relação à Europa. Então temos muita coisa para ser definida, fora a previdência e cessão onerosa aqui. Então não nos faltam dados aí que podem mexer com o humor dos investidores estrangeiros para aportarem mais capital ou retirarem mais. Boa noite, Edgar, seja bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, galera, olho vivo, muita atenção. Amanhã na abertura vamos ter aí, obviamente, mais informações para passar a respeito. A gente tem dados aí para saírem norte-americanos, a gente tem as questões aí de gastos pessoais, temos as questões do índice de preços, praticamente o núcleo do índice de preços, temos dados também à noite chinesa, então temos algumas coisas aí que podem mexer com o humor dos mercados e vale a pena
você ficar atento a essas informações fora as nossas aqui. Falando agora, só para a gente encerrar, que eu ainda não passei para vocês como é que ficou os mercados, ou como é que estão rodando os mercados internacionais nesse momento. A gente tem o mercado aí, o Dow Jones nesse momento batendo uma alta fortíssima de 2,46%, S&P 500 2,26% de alta e Nasdaq 2,89% de alta. Muito em parte por causa da fala do Powell, que acabou animando os investidores com a questão de que vai segurar a taxa de juros, né? A princípio, né? Essa é a previsão, de acordo com o que foi dito hoje, e empolgou, né? A galera estava segurando a onda, entrou com recurso. O S&P 500 VIX, que estava ali naquele reme-reme, está aí ampliando um pouquinho a queda, menos 3,68%, 18,32 pontos. Os mercados europeus que fecharam já, DAX da Alemanha 0,09 de baixa, FTSE 100 na Inglaterra 0,18 de queda, CAC 40 da França zerado, e o Eurostoxx 50 aí com essa média, né, dos mercados europeus, as 50 maiores empresas de lá, fechando 0,06 de alta. Então, tivemos um dia que foi misto na Europa, foi positivo na Ásia e nos Estados Unidos está sendo muito positivo. Aqui também foi muito bom, se a gente olhar nu e cru, porém vocês viram a volatilidade que foi, né, dentro do dia, os ativos que sambaram, somente a questão aí de minério, de petróleo, os papéis de bancos que acabaram, esses foram um pouco mais resilientes, e o setor de varejo que acabou também caminhando melhor. Então, atenção nesses ativos, olho no lance, amanhã 9h30 da matina, estaremos novamente juntos na abertura do mercado. Se você quiser que eu comente ou que eu fale de algum outro papel amanhã na abertura, deixe seu comentário, deixe aí o seu pedido e a gente volta aqui na abertura, fala a respeito deles, tece os comentários e vamos para dentro do mercado. Beleza, pessoal? Excelente noite a todos vocês. Nos vemos amanhã, de manhã, naquele horário sagrado, ok? Combinado? Grande abraço a todos e a tradicional despedida. Tchau!